Bom dia, meus irmãos, sejam todos bem-vindos à Escola Bíblica. E hoje nós chegamos ao Salmo de número 34 e você pode abrir a sua Bíblia para o Salmo de número 34. Deus tem falado muito ao nosso coração aos domingos pela manhã, quando a gente estuda o livro de Salmos, e nós oramos para que você e a tua família estejam conseguindo acompanhar todas as semanas as transmissões, aprendendo assim um pouco mais da palavra de Deus. Além disso, é claro, temos orado também e desejado que você e a tua família estejam conseguindo todos os dias, se possível, realizar o culto doméstico na sua casa, né? Lógico, o nome já diz, né? O culto doméstico. Então, que você e a tua família possam estar realizando. Incentivamos aos maridos, aos homens, aos pais a estarem dirigindo esse tempo, incentivando a família a fazer. Mas caso você, mulher, está numa casa em que o marido não é cristão, peça permissão ao seu marido para que você possa fazer e convide-o para que ele esteja junto, participando também. Isso é muito importante. Filhos, incentive os pais para que sempre o culto doméstico possa estar acontecendo. E a gente já tem dito, 10 minutos, 15 minutos já é o suficiente para, como família, vocês reservarem esse tempo para lerem as Escrituras. Podem ler um capítulo de um livro da Bíblia. Nós também sugerimos que seja feita a leitura de um livro completo. Comece o livro lá no primeiro capítulo e vá até o último capítulo, cada um lendo um versículo. Depois, no final, pode se perguntar o que cada um mais gostou e depois disso ter um tempo de oração. Isso fortalece bastante a família, tá bom? Salmo de número 34 é um salmo que em algumas Bíblias já vem com aquela nota litúrgica. E a nota litúrgica em algumas Bíblias diz Salmo de Davi, quando se fingiu amalucado ou louco na presença de Abimeleque e por este expulso ele se foi. Esta história que esta nota litúrgica nos traz, que na verdade é o pano de fundo desse Salmo 34, está registrado lá em 1 Samuel capítulo 21, a partir do versículo 10. É um momento em que Davi está fugindo de Saul. Lembra que Saul quer matar a Davi, então ele foge, melhor dizendo. Aí ele vai para uma cidade chamada Gate. E o rei dessa cidade, o governante dessa cidade, era o rei Aquis. E aí então, as pessoas da cidade veem Davi e falam assim, mas esse aí não é aquele lá que era o guerreiro de Saul, que as mulheres cantavam assim, que Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares, né? E o pessoal reconheceu Davi. E aí Davi ficou com medo. E se o rei me reconhece? E se o rei Aquis me reconhece? Bom, aí o que ele teve a ideia? Eu vou me fazer de louco. E aí então Davi começou a babar, né? Ficava lá babando na sua barba, babava na barba e riscava lá as paredes, se fazendo de louco. Aí o rei o viu e falou assim, já tem um monte de doido aqui nessa cidade, me trouxeram mais um. E aí é a hora que Davi vai embora. O que é interessante é que em Samuel, 1 Samuel 21, o nome que aparece é Aquis. Só que na nota litúrgica aparece Abimeleque. Era Aquis ou era Abimeleque? Na verdade, parece que tem se percebido, já tem se descoberto que Abimeleque era um título dado aos governantes filisteus, assim como Faraó era o título dos governantes lá do Egito. Então, não há contradição. Abimeleque, Aquis. Possivelmente Aquis era o nome, Abimeleque era o título. Mas esse Salmo de número 34 é o momento em que Davi está fazendo o quê? Ele está louvando ao Senhor, porque o Senhor o livrou dessa situação que nós acabamos de contar, cujos detalhes você pode encontrar lá em 1 Samuel, capítulo 21, a partir do versículo de número 10. Mas pode ler o capítulo todo para que você possa entender bem. E aí então a gente chega nesse Salmo de número 34, que é este momento que Davi está louvando ao Senhor. E nós encontramos isto no texto, Salmo 34. Bendirei o Senhor em todo o tempo, seu louvor estará sempre nos meus lábios. Minha alma se gloriará no Senhor, os aflitos ouvirão isso e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olhai para ele e ficai radiantes.
O vosso rosto jamais mostrará frustração. Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu, livrou-o de todas as suas aflições. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado quem nele se refugia. Temei o Senhor, vós, seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos têm necessidades e passam fome, mas não faltará bem algum aos que buscam o Senhor. Vinde, filhos, escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Qual é o homem que ama a vida e quer viver muito para ver a prosperidade? Guarda a tua língua do mal e teus lábios do engano. Afasta-te do mal e faze o bem, busca a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor opõe-se aos que praticam o mal para eliminar a memória deles da terra. Os justos clamam e o Senhor os ouve. Livra-os de todas as suas angústias. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Ele salva os de espírito arrependido. As aflições do justo são muitas, mas o Senhor o livra de todas. Preserva-lhe todos os ossos, nem sequer um deles se quebra. A maldade matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a vida dos seus servos, e nenhum dos que nele se refugiam será condenado. Amém? Esse é o salmo, então, do momento que Davi está feliz da vida, porque o rei Aquis achou que ele era doido, já tinha doido demais, então dispensou e ele foi embora e continuou a sua fuga lá de Saul. E aí, neste salmo, a gente vai encontrar praticamente somente duas divisões. Do primeiro versículo até o versículo 10, então do versículo 1 até o 10, Davi engrandece ao Senhor e convida todos a louvarem o Senhor com ele. Então, seria um momento em que ele chama a todos a engrandecer o Senhor com ele. Tá? Então, versículo 1 até o 10. E do 11 até o 22, aprendei de mim. É um momento que Davi vai ensinar algumas coisas, que ele vai conversar com as pessoas que estão ali ao redor dele, que ouviriam esse salmo, que leriam, que cantariam este poema. Então é o momento em que ele ensina. Primeira parte, convite à adoração. Segunda, convite à aprendizagem, para que todos pudessem aprender. E Davi então começa o salmo louvando ao Senhor, e ao mesmo tempo ele já faz o convite. Veja aí, ele começa dizendo que ele vai bendizer ao Senhor em todo tempo, isto é, em cada ocasião. Esta é a ideia da palavra que ele usou. É tipo assim, eu vou falar bem do Senhor em cada ocasião que eu passar. E de fato, pela incerteza que ele vivia, vamos só imaginar, havia um rei atrás dele, e quando a gente fala que Saul estava atrás dele, não era só o Saul sozinho, é claro, era o exército de Saul que estava lá atrás de Davi, tentando matar Davi. Então, cada dia vivido, puxa, era uma celebração enorme, porque o exército estava ali atrás, tentando matá-lo. Então, essa ideia que ele diz, que ele vai bendizer ao Senhor em todo o tempo, é a ideia de em cada ocasião, que é a mesma ideia que a gente vai encontrar lá no Novo Testamento, 1 Tessalonicenses 5,18. Abra lá a sua Bíblia, 1 Tessalonicenses 5,18. Em todo tempo, em cada ocasião, Davi diz que vai bendizer ao Senhor. 1 Tessalonicenses 5,18, texto bem conhecido, que fala assim: sede gratos por todas as coisas, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em outras versões mais antigas, em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Romanos 8, 28, volta aí algumas páginas e chega ao livro de Romanos, capítulo 8, verso 28, o mesmo apóstolo Paulo falando algo semelhante. 8:28 de Romanos: sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles
que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Olha só, o que Davi falou lá no Salmo, que ele iria bem dizer ao Senhor, falar bem ou coisas boas do Senhor, ele o faria em todo o tempo. Quando ele estivesse cuidando das ovelhas, quando ele estivesse lá já com Saul dedilhando a sua harpa para que Saul se acalmasse, quando ele estivesse se desviando das flechas, né, fugiu o nome agora, daquilo que Saul tinha na mão lá, fugiu mesmo, mas seja lá, vamos falar aí uma flecha, uma lança, essa é a palavra, fugindo lá das lanças que Saul jogava contra ele, ou mesmo agora que ele está aí pelas matas, pelas cavernas, se escondendo, ou mesmo depois da morte de Saul, em que ele vai assumir o reino. Em todas as ocasiões, falar bem do Senhor. E aí a gente já começa a trazer lições para nós, né? Que às vezes a gente está passando por algumas situações em que a gente não gosta muito e nem pensa muito na ideia de falar bem de Deus. Na verdade, a gente começa até a falar mal dele, porque às vezes nós acreditamos que aquilo que nós estamos vivendo é injusto, a gente não merece. Na verdade, a gente mereceria coisa muito pior do que aquilo que a gente passa. Mas Deus é misericordioso e não permite isso. Mas sempre lembrar que Deus, em todos os momentos, Ele está cuidando da gente. Então, por isso eu posso falar bem dele, agradecer e louvá-lo, independente da situação que eu passo. Enquanto eu preparava, eu me lembrei de uma situação terrível que aconteceu no Brasil, quando um avião, acho que foi da empresa TAM, que caiu lá em São Paulo e mais de 90 pessoas morreram, estavam naquele voo. Só que a notícia, uma determinada pessoa ouviu a notícia da queda do avião dentro de um táxi, que o rádio estava ligado. Só que aquela pessoa que estava ouvindo, ela não conseguiu chegar ao aeroporto para pegar aquele voo, porque o trânsito estava muito pesado. E ele não conseguiu chegar ao aeroporto a tempo, ele ficou preso no trânsito. E do trânsito ele ouviu que aquele avião que ele estaria, caiu. Esta é a ideia de Davi. Eu falo bem de Deus em todas as situações, porque eu sei que em todas elas o Senhor faz com que concorra para o bem daqueles que amam o Senhor. Eu sei que algumas coisas que a gente vive, elas não são das mais interessantes, né? E principalmente quando a gente necessariamente não as causou, mas elas simplesmente acontecem. Olha, lembra disso. O Senhor está no controle de todas as coisas. E aí ele fala no versículo 2, minha alma se gloriará no Senhor, e a atitude de Davi, ele mesmo fala, servirá como testemunho para outras pessoas. Os aflitos ouvirão isso e se alegrarão. Quando você sofre, e você é alguém que, mesmo em meio ao sofrimento, consegue glorificar ao Senhor, isso serve de testemunho para outros que também estão sofrendo, e ao verem a sua atitude, poderão falar, puxa, eu devo fazer o mesmo. E de repente copia a sua atitude. Nós, pastores, passamos por algumas situações muito interessantes. Quando vamos fazer visitas, às vezes vamos visitar alguém que está passando por um momento bem difícil. Mas ao saímos confortados por essas pessoas, porque a maneira como elas estão lidando com aquela situação é uma maneira totalmente bíblica. Elas glorificam a Deus mesmo em meio a situações difíceis, assim como fizeram Paulo e Silas quando estavam presos, Atos capítulo 16, gostamos de citar esse texto aqui, eles já tinham apanhado, estavam doloridos, possivelmente sujos, mas por volta da meia-noite diz o texto que eles louvavam ao Senhor. E aí então, isso fez com que outras pessoas que estavam ouvindo, inclusive o carcereiro, pudesse receber ali um testemunho positivo de pessoas que realmente servem ao Senhor. A grande questão é o que as pessoas ao nosso redor veem de nós quando nós estamos passando por algum problema, por alguma situação difícil. Elas nos veem xingando como elas xingam, ou elas nos veem glorificando como elas não sabem fazer ou não fazem ainda, mas poderão vir a fazer. Como que as pessoas ao nosso redor nos veem? E aí o versículo 3 ele vai convidar. Ele fala, engrandecei o Senhor comigo, e juntos, a uma só voz, exaltemos o Senhor. Talvez ele conversa aí com esses aflitos e chama, olha, vem cá, vamos adorar o Senhor, vamos celebrar o Senhor. Nós temos vivido tempos bastante difíceis, né? Já
já indo para mais de um ano aí talvez, em que nós cristãos deveríamos estar mostrando atitudes um pouco diferentes do pessoal que não tem confiança em Jesus. Alguns de nós temos sim conseguido manter a moderação, manter o equilíbrio, manter a confiança, manter o louvor, a glorificação do Senhor, entendendo e compartilhando sobre a soberania de Deus, o controle de Deus sobre todas as coisas. Agora tem outros cristãos que estão apavorados, se bobear, tem não cristão acalmando o coração dele. Então, Davi aqui nos dá uma dica muito interessante. Ele bendiz ao Senhor em todo tempo, em toda ocasião. E a situação que ele estava vivendo não era uma situação fácil. A alma dele estava glorificando ao Senhor. E ele consegue, vamos louvar ao Senhor, vamos celebrar ao Senhor. Semana passada compartilhamos, falamos para os irmãos compartilharem os links das mensagens para que outras pessoas também possam assistir. Meu irmão, faça isso. Convide pessoas para que elas possam engrandecer ao Senhor juntamente com você, para que elas possam ouvir a palavra, conhecer o Senhor e exaltar esse Deus. Este é o nosso desafio. Esta é a atitude que eu e você precisamos ter. Precisamos sempre estar adorando ao Senhor. Quando a gente vai para o Novo Testamento, lá em 2 Coríntios, capítulo 11, abra aí a sua Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 11, nós vamos encontrar Paulo também. E Paulo passou por momentos extremamente difíceis, E em um desses momentos, ele comenta exatamente algo bem parecido com aquilo que Davi comentou. Davi diz que ele bendizia ao Senhor, que ele falava bem do Senhor, que ele glorificava ao Senhor em meio à situação difícil que ele estava passando. Agora, aqui, Paulo também está falando a mesma coisa. 2 Coríntios, capítulo 11, versos 30 ao 33. Ele diz assim: se é preciso orgulhar-me, haverei de me orgulhar de minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, olha só o que ele fala em meio ao sofrimento que ele está passando. O Deus e Pai, verso 31, do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não estou mentindo. Em Damasco, o governador da cidade, sob a autoridade do rei Aretas, vigiava a cidade dos damascenos, a fim de prender-me, mas desceram-me muralha abaixo num cesto, através de uma janela, assim escapei das mãos deles. Paulo, assim como Davi, estava a ponto de ser morto. E quase conseguiram. Mas o pessoal fez ele descer por uma janela e ele conseguiu escapar. Mas ao relatar isso, ele afirma para nós que o Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo é eternamente bendito. Isto é, esse Deus, eu devo bendizê-lo, falar coisas boas dele o tempo todo. Mas alguns de nós, como já citamos, não conseguem. Quando passamos por qualquer aperto, a gente logo diz: Deus se esqueceu de mim. Mas isso não é verdade. E Davi entendeu isso, percebeu isso, e começou o seu salmo louvando ao Senhor e convidando a gente também a louvarmos ao Senhor. Primeiramente, os leitores originais e também hoje a cada um de nós. E a partir do verso 4, ele vai contar a sua experiência, ou vai ampliar a informação da sua experiência, e ele também vai continuar fazendo desafios. Olha só, ele diz que buscou ao Senhor no versículo 4, e o Senhor respondeu e livrou de todos os seus terrores. A versão poderia ser terrores ao invés de temores. Ele buscou ao Senhor e o Senhor respondeu. Isso é uma informação muito importante. Buscou, o Senhor responde. Isso é simples. Se você buscar, Ele não te deixará sem resposta. Ele vai responder. E é claro, não no seu tempo, não do seu jeito. No tempo dele, do jeito dele. E enquanto Ele não responde, na nossa ótica, parece que está atrasado, a gente continua buscando, continua falando bem dele, continua glorificando a Ele.
e aí haveremos de ser libertos de todos os nossos temores. E é impressionante para aqueles que experimentam situações e buscam ao Senhor, mesmo antes da situação ser resolvida, o coração já acalma. E já acalma por quê? Buscou o Senhor. É simples assim. Porém, muitos de nós acham que buscar o Senhor é falar: Deus, pelo amor de Deus, me ajuda. Não, isso não é buscar o Senhor. Buscar ao Senhor envolve realmente orar sem cessar, e orar reconhecendo a soberania de Deus, a santidade de Deus, o poder de Deus, a ação contínua dele. Orar significa agradecê-lo. Orar significa louvar, porque olha, realmente isso está complicado na minha vida, mas olha, hoje tem sol, ou tem chuva, eu estou com a saúde mais ou menos em ordem, ou ela está em ordem, ou se a saúde não está em ordem, obrigado, Senhor, porque tem dinheiro para comprar o remédio. Se não tem dinheiro para comprar o remédio, obrigado, Senhor, porque tem quem me dá o remédio. Enfim, Deus vai cuidando de tudo e o seu coração acalma. Essa é a resposta do Senhor. E é isso que eu e você precisamos entender, e Davi fala: eu busquei e o Senhor respondeu. Baseado na minha experiência, Davi falando, eis alguns conselhos para vocês. Primeiro, olhai para ele e ficai radiantes. O vosso rosto jamais mostrará frustração. Olha para o Senhor. E esta expressão que ele usa aqui, radiante, é mais ou menos a ideia que Isaías também usou para falar de mães que recebem os filhos que elas consideravam já perdidos. Lá em Isaías capítulo 60, versículos 4 e 5. Isaías 60, 4 e 5. Se você quiser abrir lá, é a mesma ideia que Isaías vai usar, esta ideia de rosto radiante. Isaías 60, versos 4 e 5. E aí diz: levanta-te e olha ao redor, todos estes se ajuntam e vêm a ti, teus filhos vêm de longe, e tuas filhas se criarão ao teu lado. Então o verás e estarás radiante, o teu coração estremecerá e se alegrará, porque as riquezas do mar serão trazidas a ti, e as riquezas das nações virão a ti. É a ideia da nação. Isaías está trabalhando com a ideia da nação, tendo de volta a sua glória. Então ele usa essa expressão de rosto radiante. Olha para o Senhor e o teu rosto ficará radiante, mesmo com todos os problemas acontecendo. É a ideia também, a mesma palavra que foi usada lá para falar do rosto de Moisés, quando ele desceu do monte. Ele não percebeu, mas o seu rosto brilhava. É esta a ideia que Paulo também traz lá em 2 Coríntios 3:18, quando ele fala: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho, e aí ele não fala radiante, mas ele usa a expressão a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem que vem do Espírito do Senhor. 2 Coríntios 3:18. Então olha para o Senhor e o seu rosto ficará radiante. Você expressará, mostrará a glória do Senhor. E aí então, seu rosto jamais mostrará frustração, porque você sabe que o Senhor está cuidando de ti. E aí de novo ele vai falar da experiência dele, verso 6, este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu, livrou de todas as suas aflições. 4, ele falou da experiência. 6, ele fala de novo no meio, ele disse: olhai para o Senhor. Versículo 7, ele vai só fazer uma afirmação muito importante: o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. E o que Davi está dizendo aqui, por toda a Bíblia a gente vai vendo a ação de Deus. Lá na história de Paulo, o líder da cidade queria matá-lo. Deus colocou pessoas ali como anjos para descê-lo por um cesto. O povo de Israel estava sitiado pelo rei da Síria. O livro dos Reis conta isso. Deus coloca leprosos como anjos para ir até o acampamento dos sírios,
E Deus lá no acampamento dos sírios faz com que os sírios ouçam barulhos de um exército chegando. E que não era exército nenhum. Deus é quem fez esse barulho. Quem estava chegando eram alguns leprosos. E esses leprosos, ao encontrarem esse acampamento vazio, vão até lá e contam para o rei de Israel: olha, está liberado, podemos ir até lá. O Senhor vai agindo milagrosamente, demonstrando que Ele, Deus, o próprio Deus, o anjo do Senhor, o próprio Deus, se acampa com o seu exército ao redor daqueles que o temem. Você acha que está sozinho? Não está sozinho. Você acha que a pandemia está tomando conta do mundo? Não está. Quem toma conta do mundo é o Senhor. Ele está tomando conta de tudo. O que está acontecendo é permissão dele. E a hora que ele falar cessou, cessou. Nós podemos e devemos orar? Sim, podemos e devemos orar. Por causa da pandemia? Não. Devemos orar porque a Bíblia diz para a gente orar o tempo todo. Devemos e podemos colocar a situação da pandemia em nossas orações? Sim, devemos. Mas tomara que você não esteja começando a orar por causa da pandemia. Mas se começou por ela, continue sem cessar. Mas a ideia é que todo cristão já devia ter uma vida de oração sem cessar e agora, nesse momento, incluir a pandemia e daqui a algum tempo incluir outras situações, violência, miséria, pobreza que existe aí pelo mundo todo, as injustiças sociais, tudo isso já deve estar embutido nas nossas orações, porque o Senhor cuida de todas as coisas, Ele é soberano. Por isso, versículo 8, provai e vede. Eu gosto muito dessa sequência. Provai e vede. Normalmente a gente gosta de ver para depois experimentar, para depois provar, para depois crer. Mas Davi fala ao contrário. Provai para depois você ver. Prova, e aí você vai ver que realmente o Senhor é bom e feliz quem nele se refugia. Então a ideia do salmista, não fique nessa ideia de eu preciso ver primeiro para crer. Não, se entrega, porque já tem um monte de testemunho afirmando que o Senhor é bom. Então provai e vede, experimenta e você realmente vai ver que o Senhor é bom. Nós temos, só hoje aqui já falamos várias vezes, oração e constantemente falamos de leitura da Bíblia. Prova, faz isso e você vai ver que o Senhor é bom. Você vai ver o Senhor mudando o teu coração, mudando o seu ânimo, mudando a sua maneira de ver a vida, de encarar as situações que aparecem à tua frente. Você vai perceber realmente o Senhor acampando ao teu redor e conduzindo você, mesmo que você esteja passando pelo vale da sombra da morte. Você vai perceber como você será fortalecido e como você conseguirá bendizer o Senhor e glorificá-lo mesmo em meio a situações difíceis. Davi aqui está louvando porque ele se livrou lá de uma situação com o rei Aquis, lá na cidade de Gate. Porém, não tinha acabado a perseguição. Saul ainda estava atrás dele. Saul ainda o perseguiria. Noites, em situações difíceis. E a ideia dele é, então, olha, vamos continuar confiando no Senhor, olhando para Ele, experimentando a Ele e vendo que realmente Ele é bom. Não deixe para seguir outras coisas, a não ser isso que a gente tem aconselhado. Se volte para a palavra, invista tempo de qualidade para ler a Bíblia, invista tempo na oração, abra mão de outros entretenimentos e venha distrair-se aqui nas Escrituras, tempo de oração. Vai buscando ao Senhor, prove-o, experimente-o, e você verá que Ele realmente é muito bom. Versículo 9, temei o Senhor, vós, seus santos. Já falamos a ideia de temor a Deus, respeito, submissão, reconhecimento da soberania dEle. Então, logicamente, o medo mesmo de abusar da bondade dEle, sabendo que Ele é o Deus todo soberano. Porque nada falta àqueles que o temem. Aí ele vai citar o exemplo da natureza, os leõezinhos passam até necessidade, o leãozinho depende da mãe trazer a caça, e às vezes não vem, ele pode até passar fome, mas nada faltará, não faltará bem algum àqueles que buscam o Senhor. Nós cremos que a Bíblia é verdade, e nós, aqueles que têm andado realmente com o Senhor, têm buscado ao Senhor, podem confirmar isso que Davi diz. Bem algum falta àqueles que buscam o Senhor.
E veja, e veremos isso na segunda parte do Salmo. Não quer dizer que quem segue a Jesus não tem problemas. Quer dizer que aqueles que seguem a Jesus passam pelos problemas, tendo a direção, a força, a companhia sempre presente do Senhor. E Ele passa. Não quer dizer que ao passar pelas situações, tudo aquilo que aqueles que servem ao Senhor, tudo aquilo que Ele deseja vai acontecer. Mas vai sim acontecer tudo aquilo que servirá para a glória de Deus. E muitas vezes lágrimas serão derramadas. Noites serão passadas em claro. Isso é muito normal. Eu costumo dizer que eu não sei se Daniel dormiu lá na cova. Ele passou a noite lá. Agora, se ele dormiu de roncar, eu já não sei. Talvez ele tenha ficado acordado, ou talvez ele conseguiu dormir tranquilamente. Assim como Pedro na prisão, praticamente no outro dia iria acontecer a sua execução, ele estava lá tranquilo, dormindo profundamente, de tal forma que o anjo teve que chegar e dar um cutucão nele. Talvez você será um desses. Outros não vão conseguir dormir. Mas isso não significa necessariamente que não tem fé. E também não significa que estão sozinhos. O Senhor está ali com eles. O coração vai estar em paz. Pode o olho estar aberto, mas o coração vai estar em paz. E é isso que o Davi aqui está falando para a gente. E é isso, meu irmão, que eu e você temos que acreditar. Agora, como é que a gente teme ao Senhor? Como que a gente prova e vê a bondade do Senhor? Como que a gente olha de fato para o Senhor? Como que a gente busca o Senhor como Davi buscou? Bíblia, oração, vida com o Senhor, individualmente, em família. Quando puder, agrupando mais irmãos. Encorajando o outro, cada um incentivando o outro nessa vida cristã. Que a vida cristã não é fácil, mas nós temos o Senhor, temos os nossos irmãos, para juntos alcançarmos aquilo que Deus tem para cada um de nós. E é isso que Davi está falando para nós. E ele está tão preocupado que a segunda parte do Salmo ele vai chamar todo mundo a vem cá. Deixa eu aconselhar vocês em algumas coisas. Olha só o versículo 11. Vinde, filhos, escutai, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Não parece que a gente está lendo Provérbios aqui? A ideia de filho meu, venham filhos, o Provérbios usa filho meu, e fala bastante sobre o temor do Senhor, ensinar. É como se a gente estivesse lendo aqui o texto de Provérbios, em que ele vai ensinar, e ele vai fazer aí um questionamento, versículo 12. Qual é o homem que ama a vida e quer viver muito para ver a prosperidade? A pergunta é, quem quer? A resposta é, eu quero. Possivelmente a classe inteira disse, eu quero. E aí ele falou, bom, então se vocês querem, façam o quê? 13. Guarde tua língua do mal, os teus lábios do engano. Afasta-te do mal, faze o bem, busque a paz e siga. Simplesmente esta é a lição. Decidam o que vocês querem fazer. Se querem a vida, amam a vida e querem viver bastante para ver os dias de prosperidade ou bons dias, façam isso. Quando a gente vai no Novo Testamento, Pedro vai usar esse mesmo texto. Vai lá em 1 de Pedro, capítulo 3. 1 de Pedro, capítulo 3, versos 10 e 11. 1 de Pedro 3, 10 e 11. 1 de Pedro 3, 10 e 11 fala, pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e os lábios de falar coisas enganosas. Afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz e nela insista. Viu? O que Davi falou lá no Salmo, Pedro usa aqui na sua carta. Agora a gente sabe que controlar a língua é um desafio, a gente sabe que evitar o mal, principalmente quando nós não vamos, ou vamos ter até prejuízo com isso, ou evitar o mal quando a gente vê as vantagens que se tem ao fazer o mal, também é muito difícil. Buscar a paz e segui-la, vamos imaginar em ambientes em que há pessoas complicadas, serviço mesmo em casa, na comunidade cristã, só tem gente complicada. E aí eu leio esse texto que eu devo buscar a paz e insistir nela. É muito difícil. Tudo que Davi falou e Pedro reitera aqui, as escrituras de uma forma geral também reiteram isso, não é algo fácil. Mas a questão é,
se você realmente ama a vida e quer ver aí dias melhores, dias felizes, faz isso. Agora, se você não quer, não precisa fazer nada disso. Só que não dá para a gente depois reclamar do fruto que aquela árvore deu. Porque os frutos virão baseados nas sementes que nós plantarmos. Paulo, aos Gálatas, falou isso. Aquilo que o homem semear, isso também ele vai colher. Então, toma bastante cuidado diante dessa pergunta, a resposta que você vai dar. A semente que você lança vai te dar frutos. Depois não adianta reclamar dos frutos. Então, se você quer algo bom para a tua vida, algo de Deus, plante coisas de Deus na tua vida. E aí ele vai continuar mostrando o quê? Que os olhos do Senhor estão sobre quem? Olha lá no Salmo de novo, volta e veja o versículo de número 15. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e seus ouvidos atentos ao seu clamor. A ideia primeira é que os olhos do Senhor já veem tudo antes de que a gente fale, e os ouvidos estão atentos para escutar quando a gente falar. Então a ideia é mais ou menos assim, o Senhor já sabe tudo e está pronto para ouvir tudo. E Pedro também vai continuar usando essa mesma ideia lá no versículo 12 do seu capítulo 3 de 1 de Pedro, versículo 12, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos à sua súplica. É isso que Pedro também vai usar. Deus, ele está olhando para você. Se você agir corretamente, olha, pode conversar com ele. Lembra que Davi no começo do Salmo falou que ele buscou o Senhor? É isso que ele estava dizendo, os olhos do Senhor estão atentos, os ouvidos estão abertos. O Senhor está vendo tudo. E às vezes a gente acha que o Senhor não está vendo. Quando a gente olha para o livro de Esther, a gente vai ver aquele momento em que Amã planeja a morte de Mordecai. E Amã então vai até falar com o rei, já tinha a forca pronta, estava tudo no jeito. E o rei até praticamente iria autorizar. Só que Amã deixou tudo pronto, no outro dia ele ia falar com o rei. Durante aquela noite, o Senhor tirou o sono do rei, de tal forma que o rei pediu para os seus criados, né? O rei perdeu o sono, mais gente vai perder também. Seu criado foi pedido ao seu criado que trouxesse o livro dos registros lá da nação. Lê aí alguma coisa. E aí então foi lido que 2 homens haviam conspirado contra o rei e alguém avisou. Quem foi esse alguém? E o que fizeram para esse homem? Esse homem foi Mordecai e não fizeram nada. Amanhece o dia, quem vem lá falar com o rei? Amã vai falar. Qual era o pedido de Amã? Eu quero matar Mordecai. Qual era, ou qual foi aquilo que o rei, antes dele falar, falou com Amã? Amã, eu quero honrar Mordecai. Só que o rei usou todo um sistema diferente, você pode ler lá, mas a ideia é, um foi querendo matar, mas o superior, comandado por Deus, falou, eu quero honrar. Deus estava vendo a situação. Que hora que Deus salvou Mordecai? Enquanto ele dormia. Deus está vendo toda a sua situação. Os olhos do Senhor estão sobre aqueles que o temem, sobre os justos. E os ouvidos deles estão atentos. Mas o versículo seguinte vai falar sobre os maus. A face do Senhor opõe-se aos que praticam o mal, para eliminar a memória deles da terra. E observe o seguinte, um pouquinho acima lá no 12 ele fez a pergunta, qual o homem que quer amar a vida e viver muito para ver a prosperidade? Olha, então, se você é essa pessoa, você vai então cuidar aí da sua língua, você vai se afastar do mal, vai fazer o bem, vai buscar a paz e vai segui-la. Vamos imaginar que você disse, não, eu não quero, eu não vou controlar minha língua, eu vou fazer o que me dá vontade mesmo, eu vou praticar o mal se der vontade. Quer saber, esse bem só se me trouxer vantagem, eu não vou fazer esse bem não. E quer saber, eu não vou ter paz com ninguém não, porque ninguém quer ter paz. Então, o negócio está declarado a guerra e eu vou guerrear com todo mundo. Vamos dizer que você escolheu isso. Em resumo, o que você escolheu te tornou uma pessoa ímpia. E olha só o que vai acontecer com o ímpio. A face do Senhor se opõe àqueles que praticam o mal. Então Deus virou o rosto e não quer mais olhar para você.
Agora, para com os justos, os olhos do Senhor estão sobre os justos. As nossas escolhas determinam a ação de Deus para conosco. Se nós o aceitamos, nós somos considerados justos e estamos debaixo da proteção dele. Se nós o rejeitamos e queremos viver a nossa vida, ele vai virar a face, de tal forma que nós seremos destruídos. E Pedro vai usar essa mesma, continua, usando esse mesmo texto, lá em 1 de Pedro 3, o final do versículo 12, fala que mas o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal. E ele só vai completar toda a citação que ele faz aqui deste salmo. Versículo 17, os justos clamam e o Senhor ouve, livra-os de todas as suas angústias. E aí só vai confirmar que o Senhor está perto dos que têm coração quebrantado. Ele salva os de espírito arrependido. Pessoas que se quebrantam, pessoas que, como Paulo, como ele disse, eu não tenho nada do que me gloriar, a não ser nas minhas fraquezas. Pessoas que reconhecem diante de Deus o que elas são. Pessoas que se quebrantam diante do Senhor, dizendo, eu sou pecador, eu realmente não mereço, mas clamo por tua graça. Eu tenho vivido por mim, do meu jeito, mas agora eu quero andar realmente como o Senhor orienta. Pessoas que tomam essa decisão, que se quebrantam, são pessoas a quem o Senhor dedica o seu olhar e o seu cuidado especial. Você vai se lembrar do Novo Testamento, de Saulo. Era um homem todo cheio de si, todo convencido da sua religiosidade, e era alguém que perseguia os cristãos, e fazia isso muito bem. Na verdade, ele era inimigo dos cristãos, automaticamente inimigo de Cristo. Mas um dia o Senhor o encontrou e ele se quebrantou e aceitou o quebrantamento e permitiu a ação do Senhor na sua vida de tal forma que ele passa a ser agora um servo de Deus. O que a gente entende daquilo que Davi está dizendo é exatamente isso. Aqueles que se submetem ao Senhor são cuidados por ele, mas aqueles que resistem, o Senhor simplesmente os rejeita também. Verso 19, as aflições dos justos são muitas, aquilo que a gente já falou, mas o Senhor as livra de todas. São muitas as aflições do justo. O justo passa por momentos difíceis, bem difíceis, e não são poucas. Olha para a história bíblica e você vai ver justos e mais justos sofrendo, passando por momentos difíceis. O mais conhecido é Jó, um homem íntegro, passou por tudo o que passou, o Senhor estava ali cuidando dele. Olha aí o versículo de número 19, que falou que a aflição do justo são muitas, mas o Senhor os livra de todas elas. O 20, preserva-lhe todos os ossos, nem sequer um deles se quebra. Eu achei interessante e quero chamar a atenção dos irmãos, porque até os versículos anteriores ao 19, justos estavam no plural, pelo menos na versão que eu uso. Quando chega no 19, não é mais justos, mas justo. Pode continuar falando das pessoas de uma forma geral, mas eu achei interessante, porque o 20 fala que nenhum dos seus ossos seria quebrado, nenhum sequer deles se quebra. Jesus é o justo que cumpriu plenamente esse versículo. No momento da sua crucificação, nenhum osso foi quebrado. E agora isso era uma profecia. Lá em Êxodo capítulo 12, versículo 46, depois se você quiser ler, poderá ler. No momento da instituição da Páscoa, em que o povo de Israel está saindo do Egito, eles tinham que naquela noite sacrificar um cordeiro. E aí o versículo 46 de Êxodo 12 fala assim: o cordeiro será comido numa só casa. Não levareis nada da sua carne para fora da casa. E aí vem, e não quebrareis nenhum de seus ossos. Aí quando a gente chega em Salmos, de novo é citado isso aqui. Quando a gente vai para João, Evangelho de João, capítulo 19, versículo 36, que é o momento da crucificação de Jesus, que está falando ali sobre a crucificação, por isso, ou porque isso, versículo 36 de João 19, porque isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura.
nenhum dos seus ossos será quebrado. E se você ler o capítulo, você vai descobrir o seguinte: pelo contexto, a gente sabe que os crucificados naquela época, eles morriam não tanto pela crucificação, mas eles morriam por asfixia. A forma como eles eram crucificados, né, eles conseguiam fazer um movimento lá na cruz de continuar respirando. Porém, como eles demoravam muito para morrer, os soldados eram orientados a vir com uma espécie de porrete, um pedaço de pau, de madeira, e bater nas pernas deles para quebrar as pernas. Então, quebrava o osso, quebrava as pernas, eles não tinham mais como levantar o corpo para respirar. E aí, então, eles morriam asfixiados. Quando foram quebrar as pernas de Jesus, Jesus já havia morrido. Por isso que eles ficaram surpresos. Normalmente, o crucificado demorava muito tempo para morrer, mas Jesus morreu de forma rápida, para que se cumprisse as Escrituras, que disse: nenhum de seus ossos será quebrado. Jesus é aquele que cumpre plenamente, Jesus é o justo que cumpre plenamente o que o salmista disse, que preserva-lhe todos os ossos, nem sequer um deles será quebrado, ou se quebra. Gente, se essa promessa se cumpriu na vida de Jesus, podemos ter a certeza que a promessa que Jesus falou, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, se cumprirá na nossa vida. E isso engloba todos os dias, sejam eles quais forem, chuva, sol, pandemia, sem pandemia, seja lá o dia que for, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E ele termina o Salmo falando que a maldade matará o ímpio e os que odeiam o justo serão condenados. Quem odeia o justo será condenado. O Senhor resgata a vida dos seus servos e nenhum dos que nele se refugiam será condenado. De novo, contraste entre o ímpio e o justo. O ímpio vai ser destruído. Aquele que tenta destruir o justo vai ser destruído. Mas aqueles que confiam no Senhor não serão condenados, eles estarão sempre seguros no Senhor. É por isso, meus irmãos, que Davi, baseado naquele momento que ele estava passando, sendo perseguido por Saul, passando por um momento bastante difícil, ele continua glorificando a Deus, porque ele sabe no Deus que ele crê. Como disse Jó, né? Eu sei em quem tenho crido. Então, Deus é aquele que de fato não nos deixa frustrado. Ele cuida de nós em todas as situações pelas quais nós passamos e ainda vamos passar. Por isso, fica o convite de Davi: busque o Senhor, tema ao Senhor, prove o Senhor, veja o quanto Ele é bom, siga as orientações, veja as histórias de homens e mulheres na Bíblia que passaram por momentos difíceis, como você está passando, às vezes piores do que você está passando, mas eles foram guardados pelo Senhor. E que isto sirva de incentivo para você engrandecer ao Senhor. Mas eu queria fechar com a palavra que está ali no versículo de número 8. Provai e vede que o Senhor é bom. Queremos te convidar para experimentar o Senhor. Entregue a sua vida a Ele e você verá que Ele realmente é bom. Creia plenamente em Jesus. Creia e entenda que Ele é o único Deus a ser adorado, o único Senhor a quem nós devemos dedicar a nossa vida, e então você terá a salvação e poderá experimentar, como o salmista experimentou, o quanto Ele é bom. Fica aí o nosso convite para que você não espere mais tempo para tomar essa decisão. E tomando essa decisão, engrandeça ao Senhor em todo o tempo. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, por esse salmo tão maravilhoso que o Senhor nos permitiu estudar nesta manhã. Oramos para que o Teu Santo Espírito leve esta palavra a cada coração, convença a cada um daquilo que precisam ser transformados e que ninguém resista à ação do Teu Santo Espírito. Muito obrigado por aquilo que nos ensinaste nesta manhã. Assim oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida e até a nossa próxima transmissão. Fiquem na paz do Senhor.